Paz do Senhor, meus irmãos, perdoe a demora aí para o devocional. Hoje eu tive um dia bem corrido, resolvendo bastante coisa aqui em São Miguel. Acabei de chegar da rádio e agora eu vou deixar uma palavra para o coração dos irmãos aqui. Em Gênesis, capítulo 5, o versículo 21 a seguir. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O texto que nós lemos, ele está inserido numa genealogia que vai trazer Enoque como um protagonista. Existem outros dois textos que citam Enoque. O outro texto está em Hebreus 11 e o outro está na carta de Judas, ou na epístola de Judas. Mas eu quero deixar somente uma reflexão sobre Enoque, aqui em Gênesis, nos versículos que lemos. Primeiro, você percebe claramente que Enoque, ele até os 65 anos, ele não anda com Deus, ou pelo menos o texto não traz nenhuma referência acerca disso. Mas após o nascimento de Matusalém, assim como os irmãos acharem melhor, a Bíblia diz que Enoque começou a andar com Deus. O texto não deixa claro por que após o nascimento de Matusalém, Enoque decide andar com Deus. E primeiramente, eu quero dizer aos irmãos, andar com Deus é ter comunhão com Deus. Andar com Deus é ter Ele ao seu lado, para falar com Ele e para ouvir a voz dEle. Algumas versões bíblicas até usam a expressão "e teve comunhão Enoque com Deus". Então, é um relacionamento de maior intimidade. E a pergunta é: como está a nossa comunhão com Deus? Quanto tempo você passa com Ele? Quanto tempo você fala com Ele? E quanto tempo você ouve a Ele? Pastor, mas como eu irei ouvi-lo? Você pode ouvi-lo através
da voz audível do próprio Deus, que pode vir de diversas maneiras, como para Samuel, como para Saulo de Tarso, mas também hoje, com o cânon fechado, nos 66 livros que temos em nossas mãos, nós podemos ouvir Deus falar através da sua palavra. Todas as vezes que você abre a Bíblia e medita na palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar, seja de maneira alertiva, para que você não cometa um erro, ou seja, de uma maneira corretiva, para que você corrija um erro, seja de uma maneira edificadora, para que você fique mais firme e mais forte, ou seja, de uma maneira consoladora, para te sarar, para te curar, para te limpar. Então, todas as vezes que você abre a palavra de Deus, você está tendo um momento de comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através da oração. Você tem comunhão com Deus. Então, isso é comunhão, relacionamento, uma vivência. A pergunta é: o que é que aconteceu para que Enoque, após o nascimento de Matusalém, diga: eu vou andar com Deus? Existem algumas hipóteses, e tanto o comentarista Mateus Soares, em sua enciclopédia de A a Z dos personagens bíblicos, quanto Warren Wiersbe, eles dizem que pode ser que Enoque vivia num tempo de tanta corrupção que ele acreditou ser impossível cuidar do seu filho sem andar com Deus. Mas isto não está claro no texto bíblico. A pergunta que eu lhe faço é: o que é que você está esperando acontecer para que você comece a ter uma profunda comunhão com Deus? Deus, nessa noite, está te convidando a sair da sua zona de conforto e não esperar nenhum acontecimento épico, nenhum acontecimento extraordinário para que você comece um relacionamento mais profundo com Deus. Eu vejo que muitas pessoas vivem uma época de comunhão com Deus quando existe um evento importante na igreja, um congresso, um movimento, algo como um retiro, algo como um trabalho específico. Aí as pessoas olham e dizem: vamos jejuar por esse trabalho, vamos orar por esse trabalho. E quando já chamamos pessoas para orar, para um evento específico, é porque provavelmente essas pessoas já não estão envolvidas com a oração. Então, o que Deus quer de nós é que nós não esperemos nenhum evento específico, nada que venha a ser extraordinário, para que nós venhamos a começar. Comece hoje. Comece agora. Após ouvir essa palavra, se retire para um lugar
comece a partir de agora uma vida de comunhão com Deus. A terceira lição, vimos o que é comunhão, vimos que já devemos começar a nossa comunhão, não esperar algo extraordinário para a comunhão. Agora eu quero que você atente para o que o texto diz. E andou Enoque com Deus 300 anos. 300 anos de comunhão. Acordava de manhã com Deus, trabalhava com Deus, passava o dia com Deus, passava a noite com Deus, passava a madrugada com Deus, e todos os dias, durante 300 anos. Reflita comigo. Às vezes, principalmente no princípio do ano, as pessoas têm por costume de realizar aqueles trabalhos que consagram o ano todo, como 12 dias para 12 meses e etc e tal. E às vezes dá a entender que 12 dias já resolverá o seu problema durante um ano todo. Não. Deus quer que nós venhamos a ter comunhão com Ele durante toda a nossa existência, todos os dias da nossa vida, todos os momentos do nosso dia, até que nós venhamos a entender que não existe algo mais maravilhoso do que ter comunhão com Deus. Ouvi-lo de manhã, ouvi-lo à tarde, ouvi-lo à noite, ouvi-lo até mesmo nos nossos sonhos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Deus quer que o nosso trabalho o glorifique, a nossa vida o glorifique, a nossa vida seja um culto a Deus, em tudo que vemos, em tudo que tocamos, em tudo que falamos, em tudo que ouvimos. Ei, esse é o padrão de quem deseja ter comunhão com Deus. Em último lugar, para encerrarmos, concluo este rápido pensamento sobre o seguinte prisma. Esse homem que tomou a decisão de andar com Deus, esse homem que decidiu fazer de Deus o centro da sua vida, esse homem que decidiu fazer de Deus o principal da sua história, ele não foi achado mais. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Um dos maiores tipos da Bíblia do arrebatamento da igreja é Enoque. Enoque foi transladado, arrebatado
tomado. E escute isso. Por que Deus o tomou para si? A Bíblia diz em Hebreus 11 que Deus se agradou dele. E eu quero que você entenda que o destino final dos que têm comunhão com Deus é a eternidade ao seu lado. Agora, se você não deseja ter comunhão com Deus aqui, enquanto está na terra, porque pensa que passará a eternidade com Ele. Fiquem com esta palavra. Enoque andou com Deus e foi morar com Ele. Você tem andado com Deus? Se tem, o céu é o seu destino. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.